Falando um pouco sobre soluções de monitoramento, é muito comum que os coletores dessas soluções eles sejam em determinados momentos ou pontos de rede eles sofram com uma grande massa abrupta, né, de informações para serem tratadas, né? Esse tipo de flood ele pode ser muito danoso para o seu ambiente, ele pode causar certa indisponibilidade ou até mesmo perda de alertas, né, em determinado momento ali, se a sua infraestrutura não estiver preparada. Tá? No caso do Azul, ele não é diferente. Então, o Azul, pensando nisso, eles desenvolveram uma proteção contra floods, né, dentro do agente para garantir que, mesmo em cenários de grande quantidade de massa de informações, uma quantidade abrupta que possa causar qualquer indisponibilidade no monitoramento aconteça, ele esteja preparado. Tá? E é muito importante que você conheça esse tipo de informação no momento que você vai estar desenhando a implementação do Azul na sua rede, para que você saiba o tamanho da estrutura que você vai utilizar, porque você vai precisar ter isso em mente, né, para poder tratar todos os dados reais que você precisa mesmo, tá bom? Então vamos lá. Pensa como um funil, tá? Essa proteção contra floods, onde o buffer desse funil nós temos 5.000 eventos. E dentro desse funil você tem três níveis de medida. Você tem o nível normal, né, onde ele pode chegar ali até 70% de consumo desse buffer. Né? Operação normal, você não tem ali qualquer tipo de alerta de carga de eventos, etc., na sua rede. Tá? Lembrando que esses dados eles podem vir de todos os componentes do agente, tá? Seja do collector, syscheck, OpenSCAP, etc. Tá? E esse buffer, a saída dele vai ser ali num limite padrão de 500 eventos por segundo, o que é uma quantidade razoável. Tá? A partir do momento que ele passa dos 70% e ele já começa a entrar no modo de alerta, que vai até 90%. Nesse nível, digamos assim, você ainda tem a sua operação rolando normalmente. Tá? Mas, importante, você recebe um alerta, um warning, né, de consumo de buffer. Tá? O azul ele vai te informar que o buffer está chegando ali no seu limite máximo de armazenamento. Tá? Nesse ponto, você já tem que começar a se preocupar. Né, a, será que eu preciso redesenhar a minha arquitetura ou não? Será que isso é só um pico? Ou será que isso está começando a ser o padrão? De repente, o cliente colocou um data source novo ali a ser monitorado, colocou qualquer coisa, né? Ou realmente teve um aumento de consumo que gerou ali uma quantidade maior de eventos, etc. Tá? Então, ali você já tem que começar a ficar de olho. A partir do momento que ele chegou no 100%, ele vai estar no full level ali, e aí você já começa a perder dados. Tá? Os dados eles vão começar a ser perdidos porque não vai ter espaço mais no buffer para armazenar os eventos para serem enviados para a manager. Você recebe também um alerta, tá? De flood. Aí já é um alerta com um nível de severidade muito mais elevado, tá? Que avisa que você está perdendo dados. Quando você chegou nesse alerta, você vai ter que se preocupar imediatamente, porque para o monitoramento contínuo isso é o pior cenário. Né? Além disso, é só parada mesmo do monitoramento, que isso é praticamente. Né? Apesar dele ter esse nível de 500 EPS, você consegue, tá, fazer uma configuração para aumentar esse buffer e aumentar a quantidade de EPS que ele vai enviar. Então era uma solução totalmente configurável. Tá? É um pouco avançado, um pouco mais complexo de fazer, e consome mais hardware, com certeza o agente ele vai consumir mais hardware do equipamento, mas dá para configurar. Tá? É, Geralmente aqui, quando nós pegamos esse tipo de alerta, geralmente ele está atrelado ou a um servidor de syslog que está recebendo muita informação, ou algum outro servidor mais específico, como o IS ou o Nginx, etc. Porque ele vai estar recebendo muito acesso web ali, mais do que o esperado, então ele pode causar ali um problema muito sério. Mas é quase sempre servidor de syslog. Tá? Então, quando você tem esse tipo de problema, o que você faz? Você vai transformar esse servidor de syslog em um cluster e você vai colocar um load balancer na frente para distribuir a carga entre vários, né, servidores de syslog, e assim você consegue ter uma quantidade de EPS muito mais elevada, um consumo muito mais elevado ali. Tá? Então você acaba com esse problema.
Então, só para vocês entenderem, imagina num cenário temporal aonde você está trabalhando ali no seu ambiente, você vê, você nota, né? O consumo ele vai subindo, né, do buffer e ele chega, né, a 90%. Quando ele chega no 90%, ele vai gerar o alerta para você. Você ainda não vai perder nada, mas ele vai gerar ali um alerta para te avisar, né? Até o momento que ele vai chegar, né, no full alert, que é o 100%, onde você vai ter a parada de consumo, né? Então, naquele momento ali, onde você passou do 100% ou chegou no 100%, aquele tempo, o excedido daquele tempo você perde, não tem mais volta. Tá? E a partir do momento que você tem o retorno para o modo warning, o level warning ali, ele já vai te avisar de novo que reduziu, né, que foi diminuído ali o flood, né, a capacidade retornou, digamos assim, e você já vai começar a ter ali a visão de que a execução ou a operação da sua solução já está normal. Tá? É, todo esse tempo ele vai ter uma tolerância de 15 segundos, tá? Para te gerar essa mudança de alerta. Tá? Então, por exemplo, imagina que você está ali, você começou no minuto 5. No segundo 5, você começou a ter um consumo muito elevado do seu buffer e você passou dos 5.000. Né? Então você começou a ter a sua perda de dados. Somente no segundo 20 você vai receber o alerta de flood, mesmo que ele já tenha diminuído. Tá? E aí, a partir do momento que ele voltou para o 90%, para baixo dos 90%, né, ele já vai te mandar o alerta de novo de que você retornou ao normal, tá? Ao esperado, digamos assim, da sua, da sua carga de eventos, tá? De tratamento de eventos. Esse cenário, na minha opinião, tá, com base na nossa experiência, eu não recomendo você esperar, tá, a chegar nisso. Eu recomendo você deixar a sua carga sempre entre 70% e 90%. Se ela está abaixo de 70% no seu servidor de syslog, você está subutilizando ele, você pode colocar mais dados lá. Se ele estiver chegando perto de 90, já coloca em formato de cluster, já sobe um load balancer, coloca mais de uma máquina para evitar esse cenário. Pois é comum na rede, independente do setor, independente do seu cliente, é comum que ele tenha ali alguns picos de flood, tá, de eventos. Então, para que você evitar de perdas, né, sempre fique de olho nisso e evite que ele passe ali sempre dos 90. Chegou perto do 80 e pouquinho, já coloca mais um servidor, cria um cluster e vida que segue. Né? No caso dos agentes comuns, não tem muito o que fazer. Né? Você vai ter que tratar via configuração mesmo em aumentar o tamanho do buffer, em aumentar o tamanho, a quantidade de EPS que ele vai enviar. Né? E aí, nesse caso, a gente sobe até 1000 EPS, que aí fica bem tranquilo. É difícil um servidor passar de 1000 EPS, um servidor como uma fonte de dados única. Né? Mas acontece também. Então, só para ter certeza que vocês sabem que existe essa opção, tá? Porém, é muito mais recomendado você ter um cluster quando se fala de servidor de syslog para você ter ali um trabalho muito mais efetivo, tá bom? Então, de proteção contra floods é isso. Eu fecho por aqui essa parte inicial, tá? E agora vamos ir para a parte mais técnica, tá bom? Valeu, gente. Até mais.